O capítulo já começava com um caminho sendo traçado no mapa, juntamente com o monólogo do protagonista que dizia Entrada 4. Ele dizia que no dia de hoje seria checado as armadilhas em Fara, que seria o lugar mais próximo de onde aquele bote deveria ter vindo. E como Dom tinha vencido o debate, eles faziam a sua vontade. Um carinha com um sino era enviado no meio do mar, para que então pudesse ficar de vigia e tocasse o sino feito louco caso visse alguma coisa de estranho. E claro, que ficasse o mais perto possível da praia. Passado-se um breve período de tempo, o grupo de exploradores, o protagonista, a loirinha e o negão, começavam o seu trabalho, enquanto o carinha do barco ficava de vigia. Em seu monólogo, o protagonista conta que, naquele momento, duas coisas eram fundamentalmente terríveis. A primeira era o silêncio, o segundo era deixar a ilha. Mas hoje, o silêncio estava mais pesado, mais carregado. Eles pegavam alguns coelhos, que segundo as próprias palavras do protagonista, era como se fosse uma missão secundária. Qualquer coisa para um intervalo de peixe, né não? É peixe no café, peixe no almoço, peixe na janta, ixi, é peixe toda hora. Porém, entretanto, Elisa, a loirinha, pegava o protagonista no braço e falava pro chão! E ele nos contava que ela tratava aquilo como se fosse um exercício militar. E ele diz que ela já comeu tanto inseto no rabo que ela deve arrotar larvas. Observando alguma coisa, ela dizia, um vivo. O protagonista pensou se tratar de um coelho, mas era muito pior do que um coelho. E ali jaziam algumas gaivotas e dois crossedes, um vivo e um morto. O protagonista nos conta que foi ideia da Elisa envenenar alguns corpos antigos, só para pegar alguns retardados. Bem, essa era a ideia, né? Eles se aproximam da Crossed, e o protagonista ficava muito surpreso com aquilo. Mas o negão não tava nem aí. E ele sacava a peixeira para finalizar o Crossed. E o protagonista nos dizia, seu nome era Des. Encontrei um monte como ele na estrada. Ele era o tipo de homem que, antes do apocalipse, costumava ser muito respeitado, sem medo de balançar a sua peça por aí, e que passou os primeiros dias da infecção sozinho. O tipo de cara que estava mais interessado em se recuperar a longo prazo. E ele tinha um filho na ilha. Em momentos como esse, ele nem se lembra do nome dela. E quando ele ia matar a Crossed, Elisa o impede, com a justificativa que ela tinha o mesmo cabelo que sua mãe. E aí a situação já ficava mais pessoal. Enquanto Elisa se ajoelhava, o protagonista dizia, ei Des, continue, procure por outras armadilhas, tá bom? E o protagonista, um pouco abatido, nos dizia, escuta, eu já vi estupro de uretra, eu já vi os safados morderem ossos tão fortes que quebraram seus dentes, já vi pessoas rindo quando eram devoradas. Mas nada te prepara para ver uma vadia durona tentando não chorar. A Crossed tentava ir na sua direção, e atentamente ele escutava as palavras de Elisa. Nós costumávamos nos sentar, só conversar, sabe? Jogar alguns jogos, ela era meu mundo. E então, um dia ela morreu, e no dia seguinte, Mark, você... No monólogo do protagonista, ele dizia, eu achava que Elisa era uma policial em Edimburgo, ou de algum batalhão aleatório. Alguém capaz de ser sociopata, procurando a verdadeira vocação para continuar na normalidade. Elisa mal conseguia se expressar naquele momento. E em seu monólogo, o protagonista dizia que estava um pouco decepcionado por pensar que Elisa era uma psicopata sangue frio, mas que naquele momento de fragilidade se revelou como uma chorona, igual o resto de todos ali, ferrada por um amor perdido, e gentilmente o protagonista pedia permissão para que ele pudesse terminar com seu sofrimento. Em lágrimas, ela disse que não, e que isso seria bom para ela, como um encerramento, coisas que nunca disse. E o protagonista dizia que, secretamente humana ou não, é preciso uma mente de aço para racionalizar a eutanásia da vovó como terapia. Ela colocava seu visor, e o protagonista dizia, não, tá bom, eu vou estar ali, tá bom, é só cuidado com, você sabe, os espingos, né? Ele se aproximava de Tess e ele dizia, ela tá mal, cara. O protagonista dizia, eu sei, mas eu acho que ela precisa... Ele era interrompido por Tess que dizia, não. E ele se referia a isto,
o corpo de um coelho com uma mão no lugar da cabeça, e esta mão estava com o dedo indicador e o dedo médio levantados. Aquilo sim era muito estranho e incomum. E de repente, os gritos de Elisa cortavam o silêncio daquele momento. Ela dava várias coronhadas em cima da véia, sua velha vadia, você desperdiçou minha vida! Ela era segurada pelos dois enquanto dizia 20 anos esperando pra você morrer! Ela era levada à força pelos dois, enquanto ela gritava: olha o que deixou pra mim! Olha o que deixou! E enquanto estavam no barco, o protagonista finalizava, dizendo, como eu disse, algo especial sobre o silêncio hoje, pesado e espesso. Como se todos estivessem confrontando coisas que não gostariam. Fim do nosso capítulo 4.